Olá, pessoal. Eu sou o Roberto Carlos Campos Martins, sou professor do IPPN da UFRJ, é o Instituto de Pesquisa de Produtos Naturais Walter Morse, da UFRJ, coordenador do LAPEMESP, Laboratório de Pesquisas do Metabolismo Especial, do IPPN, e fui gentilmente convidado pela Divisão de Produtos Naturais, da SBQ, a apresentar o meu webinário intitulado Plantas, Esponjas Marinhas e Cianobactérias como fonte de substâncias bioativas. Desde já gostaria de agradecer à coordenação da divisão pelo gentil convite, que dá a oportunidade de mostrar um pouquinho do meu trabalho. Bom, aqui é a minha formação acadêmica, tem o link do Lattes para quem quiser verificar melhor, mas basicamente eu sou bacharel em Química pela UFPA, concluído em 1996, possuo mestrado em Química Orgânica pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, concluído em 1998, fiz doutorado em Química Orgânica no Instituto de Química da USP, sob a supervisão do professor Massucato, e um doutorado sanduíche na área de biossíntese de lignoides na Washington State University, em Pullman, nos Estados Unidos, onde o Dr. Norman Lewis foi o meu supervisor, e 2 pós-doutorados, sendo um novamente com o professor Massu, em 2004, no Instituto de Química, e outro em biossíntese de flavonoides na Virginia Tech Instituto, nos Estados Unidos, sob a supervisão da doutora Brenda Winkel, concluído em 2005. Desde 2012, sou professor adjunto e coordenador do Laboratório de Pesquisas do Metabolismo Especial, né? Eu já falei para vocês que a sigla a gente usa como LAPEMESP, desde 2012. E no LAPEMESP, nossas áreas de interesse são basicamente estudo de produtos naturais bioativos, seja englobando o isolamento, a purificação e a identificação desses produtos naturais bioativos em espécies vegetais brasileiras, além de microalgas ou cianobactérias e esponjas marinhas, conforme nós temos atualmente alguns projetos sendo desenvolvidos nessa área no momento. Quanto ao desenvolvimento e aplicação de metodologias analíticas como CLAI-DAD-M, CGM e outras que porventura possam se aplicar a esse estudo, né, e a estudo de extratos potencialmente bioativos. Uma terceira linha de pesquisa do meu laboratório, que ainda está em época de desenvolvimento, é a análise de metodologias para o estudo de biossíntese de metabólitos especiais bioativos, utilizando instrumentos de biologia molecular, genômica, de uma maneira geral, mas que ainda está muito iniciante no meu laboratório e, quem sabe, pode ser objeto de um próximo webinário, então, para mostrar os resultados que teremos até lá. Bom, a pesquisa no LAPEMESP é direcionada, como já foi falado, à prospecção, à procura de substâncias naturais bioativas. E a seleção das espécies com as quais trabalhamos baseia-se basicamente em 2 parâmetros: a atividade biológica através de uma triagem biológica, no qual extratos são preparados dos organismos-alvo, né? E esses extratos são, então, submetidos a testes de atividade biológica, sejam eles anti-inflamatórios, antimicrobianos, antioxidantes, enfim, a mais diversa possível esse espectro de atividades biológicas nos quais essa triagem biológica é realizada, ou em dados baseados em etnofarmacologia, ou seja, propriedades medicinais que são utilizadas de maneira terapêutica por comunidades de diversas regiões do país, né, que utilizam esses organismos de modo a fazer uso das suas propriedades medicinais. E com isso, então, os extratos selecionados, ou as plantas ou os organismos, são então levados a estudos visando a caracterização química e qualitativa e quantitativa nesses extratos, em busca dos princípios bioativos. E, posteriormente, quer dizer, ou seja, dentro do estudo, são ainda submetidos a novos ensaios de atividade biológica para comprovação de suas atividades. Os projetos do LAPEMESP são basicamente, principalmente na parte dos ensaios biológicos, desenvolvidos em parceria com diversas instituições. Aqui eu tenho o exemplo de alguns tipos de pesquisa, alguns projetos de pesquisa que nós realizamos com plantas no momento. Por exemplo, do gênero Rutácea, nós temos estudo dos gêneros Antoxilo e Metrodora, algumas espécies, né, baseadas em triagem biológica, no qual nós desenvolvemos atividade antimicrobiana e antiparasitária, e aí aparecem algumas parcerias no qual nós conseguimos levar adiante esses estudos, que é com a professora Ivana Leal, da Faculdade de Farmácia da UFRJ, e com a professora Patrícia Sartorelli, da Unifesp de Diadema,
e a atividade antiparasitária, mais especificamente contra a Trypanosoma cruzi, com a professora Alane Beatriz Vermelho, do Instituto de Microbiologia Paulo Góes, da UFRJ. Baseado em dados etnofarmacológicos, nós temos o estudo da Dalbergia monetária, que é a Verônica, uma planta da Amazônia, na qual nós realizamos a atividade antimicrobiana, novamente em parceria com a professora Ivana Leal, da Faculdade de Farmácia, e realizamos também a análise metabolômica, no qual a minha estudante que trabalhou com a planta, Patrícia, nós vamos ver um pouquinho do trabalho dela durante esse webinário. Essa análise metabolômica foi então realizada em parceria com o Dr. Ludger Westjohann, do Institute of Plant Biochemistry de Halle, na Alemanha. A Patrícia foi lá, fez um doutorado sanduíche e estabeleceu essa parceria de colaboração, né, entre os nossos laboratórios. Um outro estudo baseado em aspectos etnofarmacológicos é o estudo do Bacuparianão, que é a Garcinia brasiliensis, é uma clusiácea, nos quais nós determinamos atividades antimicrobianas e citotóxicas de diversos extratos, né, de parte da planta, que foi uma parceria com a professora Isabel Ferreira, do Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal. Saindo um pouco das plantas e entrando em outros organismos que nós estudamos, nós temos algumas pesquisas com organismos marinhos, nos quais nós trabalhamos com as cianobactérias Arthrospira platensis e Arthrospira labyrinthiformes. A Arthrospira platensis, ela é comumente conhecida como espirulina, né? Ela é inclusive comercializada, essa cianobactéria, para diversos fins, né? Em farmácias de manipulação ou farmácias que utilizem fitoterápicos, né? Que na verdade não é um fitoterápico por ser uma alga, no qual nós realizamos estudos de atividade anti-inflamatória e análise química dos extratos polares dessas cianobactérias. É uma parceria realizada com as professoras Cláudia Maria Lapa, do INT, aqui do Rio de Janeiro, e com a professora Gisele Zapata Sudo, do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, que realiza os ensaios de atividade anti-inflamatória. Indo um pouquinho para um outro organismo, nós temos os estudos de Forbas amaranthus e Plaquinastrella microespicolífera, que são esponjas marinhas, na qual nós temos um projeto de verificação da atividade citotóxica, metabolômica e desreplicação dos extratos, uma vez que nós já temos bastante estudos em cima de extratos de Forbas amaranthus. Esse é um projeto que é realizado em conjunto com as professoras Alessandra Valverde, do Departamento de Química da UF, Universidade Federal Fluminense, com a professora Letícia Costa Lotufo, da USP, e Paula Jimenez, da Unifesp de Santos, que é responsável pelos ensaios de atividade citotóxica. Então, iniciando propriamente os nossos resultados que nós temos para apresentar, eu gostaria de apresentar o trabalho de mestrado da Fernanda Barbosa, que foi publicado no número de 2019 da Revista Virtual de Química, que estão os dados do artigo, né, no qual a Fernanda estudou a atividade antiparasitária e a caracterização do extrato etanólico de xanthoxylum monógeno, que é uma rutácea. O xanthoxylum monógeno levou, então, ao isolamento de 4 lignanas de benzilbutirolactônicas de suas folhas, né? Os extratos de xanthoxylum foram, então, preparados, particionados, né? Foi feito fracionamento através de partição líquido-líquido, no qual nós obtivemos as frações hexânica, a fração de clorometânica e fração acetato de etila, e essas frações foram, então, testadas contra formas epimastigotas do Trypanosoma cruzi, que é o parasita causador da doença de Chagas. Então, os ensaios iniciais demonstraram que, apesar dos IC50, né, esse primeiro parâmetro ter demonstrado ser maior do que o controle positivo para o tratamento do Trypanosoma, para o controle do Trypanosoma, né, que nós tivemos basicamente 20 vezes o valor de IC50 que nós temos para o controle, mas, de qualquer forma, foram viáveis. Os testes continuaram a ser desenvolvidos, uma vez que nós estamos tratando de extratos e frações que são misturas de substâncias, no qual essas substâncias podem interagir de modo positivo ou negativo, aumentando ou diminuindo, então, essa atividade. Mas o que é importante verificar é que houve, então, houve inibição das formas epimastigotas do parasita, né? Foram utilizadas 2 cepas, a cepa chamada de cepa Y e a cepa DM28C, no qual nós observamos que a concentração do extrato etanólico a 125 microgramas por ml inibiu aproximadamente 87% dos parasitas da cepa Y,
e 90,78% dos parasitas da cepa DM28C. Análise, então, das frações obtidas após a partição do extrato etanólico levaram, então, ao melhor resultado para a porção de clorometânica, no qual, a uma concentração também de 125 microgramas por ml, nós obtivemos 65,8% de inibição para a cepa Y e 86,6% de inibição para a cepa DM28C. O que é interessante é que essa porção, essa fração de clorometano, foi onde nós detectamos, foi de onde a Fernanda isolou aquelas lignanas de benzilbutirolactônicas, né, que foram, então, aqui está errado, né, está escrito de benziltetraidrofurânicas, são de benzilbutirolactônicas, eu peço desculpas, tá? Mas foi onde nós conseguimos detectar e isolar essas lignanas, ao qual nós podemos, de certa forma, atribuir, uma vez que elas eram bastante abundantes na fração, a atividade antitrypanosoma. Com o sentido de verificar um mecanismo de ação dessas frações, principalmente do extrato etanólico, enfim, sua relação da atividade letal ao parasita com o extrato etanólico, nós realizamos o ensaio de inibição de peptidases. Tá? Peptidases são enzimas que são extremamente importantes na interação parasita-hospedeiro, e inibir essas substâncias torna aquele agente inibidor um potencial agente quimioterapêutico, quer dizer, pode ser levado a estudos mais detalhados com a intenção de ser mais tarde transformado em um agente quimioterapêutico. Para quem quiser saber um pouco mais sobre essas peptidases, que são basicamente metalopeptidases e cisteína-peptidases, eu coloco aqui a referência do Vilauta, de 2008, tá? Para que ele realmente ele mostra detalhadamente o papel dessas peptidases, então, nessa interação. Então, indo já diretamente aos resultados, nós observamos que, no caso das metalopeptidases, nós obtivemos o extrato etanólico inibiu duas enzimas, duas metalopeptidases, uma de 60 kilodaltons e outra de 45 kilodaltons. Vocês conseguem observar aqui que no gel, né, nos chamados hemograma, nós não observamos mais os spots relativos a essas enzimas. A mesma coisa acontece para essa outra metalopeptidase aqui, ao passo que as cisteína-peptidases, que também são importantes na inibição do hospedeiro, né, na interação, e uma vez inibidas, elas podem levar à letalidade, então, do parasita, elas continuam aparecendo quando foram testados o extrato etanólico, né, aqui os spots relativos às cisteína-peptidases, e o extrato metanólico, então, não foi capaz de inibir essas cisteína-peptidases. Então, mesmo com esse resultado parcial, já mostra que existe um potencial de uso da azoxantoxilo monógeno contra o parasita, contra o Trypanosoma cruzi, e, obviamente, que estudos mais detalhados precisam ser realizados para que se possa realmente atribuir aquelas lignanas de benzilbutirolactônicas, cubebina, inoquinina, que são até lignanas relativamente conhecidas, um potencial de letalidade contra o parasita. Um outro estudo que eu havia mencionado a vocês inicialmente é o estudo do Bacupari-anão, que foi objeto da tese do Renato André Zan. O André, ele é de Rondônia, ele é professor do IFRO de Rondônia, né, Instituto Federal de Rondônia, e ele observou que o uso do Bacupari-anão na região, várias comunidades, vários grupos étnicos utilizam o Bacupari como anti-inflamatório, para tratamento de tumores, para supressão de dores causadas pela artrite, né? Então, isso levou a um certo interesse do nosso grupo para verificar quem seriam, então, os responsáveis por essas atividades. Então, com isso, foi preparado, então, o extrato metanólico de folhas e também do caule, para nós testarmos, né? Mas basicamente das folhas. Novamente, foi realizado um particionamento líquido-líquido, onde obtivemos a fração em hexano, a fração em diclorometano e a fração em acetato de etila. Aqui é uma análise prévia do extrato de folhas, do extrato metanólico das folhas, apresentando, então, alguns constituintes majoritários, mas perceba-se que não é um cromatograma muito complexo, tá? E testes de atividade biológica foram realizadas tanto no extrato quanto nas suas frações
frações oriundas desse extrato. E dentre esses testes foi realizado o teste de atividade antioxidante, anti-inflamatória, propriedades citotóxicas contra determinados tipos de tumor, antimicrobianas e antifúngicas. Para o caule, foram testados atividades antimicrobianas e antifúngicas, sendo que a preparação dos extratos e frações seguiu a mesma metodologia que para as folhas. Aqui o perfil químico do extrato, a fração em acetato de etila do extrato metanólico das folhas, tá? E por que nós estamos mostrando, então, esse cromatograma? Tá? Porque o extrato metanólico das folhas foi o que apresentou uma excelente atividade antioxidante frente a 5 testes que nós realizamos, no qual ele se mostrou superior, então, aos controles utilizados. O que suscitou o interesse de saber quais seriam, então, os constituintes químicos daquela fração. E aí, uma vez feito a análise por CLY e MDAD, nós conseguimos obter conseguimos visualizar, uma presença expressiva de flavonoides glicosilados, de flavanonas e biflavonoides, que são, os biflavonoides são até bastante comuns no gênero Garcinia. Dentre todos eles, estou voltando. Dentre eles, o majoritário foi, então, a moreloflavona 7-2-linhas-O-glicosídeo, foi o composto majoritário. Ele é um biflavonoide, né? E pode se atribuir a ele, mas não somente a ele, de repente, a uma atividade aditiva, né? Uma presença de outros flavonoides, de outros polifenóis, podem aditivar, pode aumentar essa atividade antioxidante, mas tem-se que o majoritário foi, então, a moreloflavona. Aqui um quadro que foi retirado do artigo, mostrando, então, as propriedades biológicas que foram testadas dos extratos e frações da Garcinia brasiliense, na verdade, aqui somente das frações, onde nós observamos que a fração acetato de etila frente a 4 testes, ela foi bastante expressiva, né? O que levou, então, ao estudo por LCDAD dessa fração. A atividade anti-inflamatória, que foi testado no modelo de produção de dióxido nítrico, ela mostrou um valor de 83,9% de EC50, que não é um valor tão significativo frente ao controle, mas, como foi falado, por se tratarem de misturas, esse valor pode até ser mais significativo do que o próprio controle. E a citotoxicidade, que infelizmente não apresentou valores muito elevados para a atividade, demonstrando então que a citotoxicidade não está presente em nenhuma dos componentes das 3 frações testadas. Outro trabalho que teve um viés semelhante foi o trabalho da Patrícia Omobondo de Moura. A Patrícia foi minha aluna de doutorado, defendeu em março de 2020. Foi co-orientada pela professora Ivana Leal, lá da Faculdade de Farmácia, teve a ajuda da nossa aluna de iniciação científica, a Maris de Souza Almeida. A Patrícia pesquisou que a Dalbergia monetária, que é conhecida no Pará e em várias regiões, várias partes da Amazônia, sub-regiões da Amazônia, como Verônica, também tinha um uso na medicina popular bastante proeminente, sendo utilizado como anti-inflamatório, como cicatrizante, mas o que chamou mais a atenção foi o tratamento de infecções uterinas por diversas populações ribeirinhas da Amazônia. As mulheres, então, elas eram acometidas de infecções no útero, infecções uterinas, né, no trato geniturinário, e elas faziam, então, banhos de assento com extratos, com chás, com decocções, então, da Verônica. Né? E isso suscitou o nosso interesse de fazer um estudo da atividade antimicrobiana para chegarmos, pelo menos, a verificar se existe uma certa confirmação da presença de substâncias antimicrobianas, então, nesses extratos. Então, a planta foi coletada no estado do Pará, na cidade de Abaetetuba, aqui conforme vocês podem ver no mapa. A Patrícia preparou, então, extrato etanólicos de folhas e caule, né? Foi, então, aqui a gente já está pulando direto, já está pulando um pouco das etapas, mas a fração acetato de etila, que foi aquela que inicialmente revelou maior atividade, né, contra determinadas cepas de bactérias, essa fração acetato de etila foi refracionada, tanto do lado caule quanto das folhas, ou por cromatografia de exclusão utilizando Cefadex e LH20, ou por CLY-DAD preparativo.
Foram realizados, então, ensaios de atividade antimicrobiana e análise por CLA-EM e RMN para devidamente caracterizarmos os constituintes dessas frações. Então, quando a gente fala dos testes de atividade antimicrobiana, nós queremos dizer que as etapas foram acompanhadas de verificação da atividade bactericida ou bacteriostática de cepas bacterianas de padrão ATCC e clínicas também, de Escherichia coli, Klebsiella, Staphylococcus, enfim, de diversas bactérias que têm um histórico de patogenicidade. Aqui, então, são os resultados de atividade antimicrobiana contra essas diversas bactérias que nós testamos, diversas cepas de bactérias, no qual o extrato das folhas, o extrato etanólico das folhas apresentou melhor valor, né, para determinadas cepas de inibição. Aqui mostrando, então, que a fração acetato de etila também foi a mais ativa contra determinadas cepas, e uma vez refracionada essa fração acetato de etila, nós chegamos então a 3 frações que apresentavam valores de inibição a concentrações bastante significativas. Por exemplo, a fração SL7 conseguia inibir a cepa TCC 12.228 a 64 microgramas por ml. Né? E nós conseguimos chegar até mesmo ao valor de... Não, 64 foi o menor valor que nós conseguimos chegar. Isso depois de subfrações, nós conseguimos chegar a valores até inferiores a esse valor de 64. Então, o perfil da fração acetato de etila, né? Por CLA-EM, né, por cromatografia líquida associada à espectrometria de massas, levou, então, a identificação de proantocianidinas. No caso, aqui são mostradas as triméricas, mas também foram encontradas proantocianidinas do tipo dimérico, bastante hidroxiladas. Essas unidades monoméricas da formação das estruturas dessas proantocianidinas foram caracterizadas e encontrou-se basicamente 4 blocos de constituintes para esses produtos naturais, que são, então, o bloco chamado de ente-Cassia flavã, a epicatequina, o ente-guiburtinidol e o ente-fisetinidol. E essas unidades monoméricas foram basicamente confirmadas, ou seja, a identidade delas foi devidamente caracterizada e confirmada através de estudos utilizando fragmentações em espectrometria de massa. Né? Isso tudo é mostrado no artigo, aqui eu mostro algum exemplo, no qual a gente conseguiu inequivocamente, né, determinar quem eram, então, os constituintes químicos da fração e também as unidades monoméricas formadoras das proantocianidinas. A Patrícia teve diversos resultados principais, tá? No seu estudo, né, que ainda serão alvo de mais alguns artigos que nós estamos em preparação, a gente não trouxe os dados porque nós ainda estamos publicando, inclusive uma das proantocianidinas descoberta, nós estamos realizando estudos de dicroísmo circular para ver a configuração absoluta dela e verificar o seu papel diante da inibição dessas bactérias, tá certo? Mas é interessante verificar que a atividade antimicrobiana ela foi atribuída exatamente a essas proantocianidinas, cujo número variava, de unidades monoméricas, variava de 2 a 4, tá certo? E uma coisa que foi bastante interessante foi verificar que essas frações que possuíram a maior atividade antibacteriana, né, contra aquelas cepas que já foram mostradas, a unidade monomérica Cassia flavana, que foi devidamente caracterizada, ela foi descrita pela primeira vez no gênero. Até então, só tinha sido descrita para o gênero Cassia, que também faz parte da família Fabaceae, tá certo? E as frações enriquecidas com o trímero, exatamente o trímero de unidade de Cassia flavana, foi aquelas que foram bastante significativas, foram bactericidas frente à Pseudomonas aeruginosa, causador da pneumonia, né, um dos causadores da pneumonia, com concentração mínima inibitória, concentração mínima bacteriostática de 64 microgramas por ml. Seguindo nesse caminho do estudo antimicrobiano, nós estamos levando a cabo a tese de doutorado do Rodrigo Miranda, tá, no qual ele estuda 2 rutáceas, a Metrodoria nigra e a Xanthoxylum monógeno,
também co-orientado pela professora Ivana, e com o auxílio da Stephanie Liporassi, que é uma aluna de IC que substituiu a Amarides, então, no laboratório. No caso da Metrodória nigra, a literatura aponta a presença de cumarinas, chalconas e alcaloides, que são substâncias que têm um histórico de atividade antimicrobiana. E a xantoxilo monógeno, devido à presença das suas lignanas de benzilbutirolactônicas, que nós vimos anteriormente no estudo da Fernanda, também poderia levar a uma atividade, né, boa, no caso de testes contra diversas cepas, seja elas clínicas ou a TCC de bactérias patogênicas. Então, aqui é mostrada, é avaliada a atividade antibacteriana dos extratos, extratos com S, de Metrodória nigris antoxilo monógeno, tá? Frente a cepas padrão de algumas espécies de estafilococos e de pseudomonas. Então, verificou-se que, no caso da Metrodória nigra, a inibição foi melhor, a melhor concentração, as melhores concentrações de inibição foram para o extrato etanólico, sendo que inibiu as bactérias a concentrações de 64, 16 e 32, são bons resultados. A partição de clorometânica, por sua vez, também conseguimos bons resultados de inibição em concentrações significativas. Já para xantoxilo monógeno, infelizmente, os valores de atividade de inibição não foram tão significativos. E principalmente depois que nós realizamos as partições, né, os fracionamentos, verificamos que essa atividade, e que em alguns casos era até relativamente moderada, como no caso da Staphylococcus aureus e da Saprophyticus, que era em torno de 64 microgramas por ml, a partir do momento que nós fracionamos esse extrato, a atividade praticamente se perdeu. Então, a xantoxilum continua sendo estudada, mas nossas atenções estão se voltando totalmente agora para a Metrodória. Então, como já foi falado, a Metrodória nigra apresentou maior atividade bactericida que a xantoxilum, tá? Principalmente a partição em diclorometano, que foi então submetida à purificação por cromatografia de coluna, sendo que as frações B, C, D e F foram submetidas a novos ensaios de inibição, em especial a C e a D. E as frações com melhor resultado de inibição em cepas padrão ATCC foram então selecionadas para ver como é que elas se comportavam frente a cepas clínicas coletadas de pacientes do hospital aqui da UFRJ. Então, observou-se que, no caso da fração D, nós conseguimos obter valores extremamente bons de concentração inibitória, de 16 e 32, né, para algumas bactérias, para estafilococos principalmente, né, indicando que existe uma certa... são promissores, a continuação do estudo dessa fração é bastante promissora. Então, o Rodrigo, partindo desse princípio, ele fez, então, uma CLA e o V dessa fração para verificar, e verificou que não era uma fração muito complexa do ponto de vista de perfil químico, possuindo basicamente 4 compostos majoritários, e esses compostos, através da análise dos seus espectros de UV, verificou que eles são compatíveis com a classe das flavonas, o que é bastante interessante, haja visto que flavonas ainda não foram encontradas no gênero Metrodória. Resultados mais recentes mostram que realmente podemos estar diante de flavonas, quer dizer, alguns dados não foram mostrados aqui, mas a espectrometria de massa que nós realizamos posteriormente aponta para realmente a presença de flavonas nessa fração, que podem estar, então, correlacionadas com essa atividade bastante interessante frente às cepas clínicas de estafilococcus. Saindo um pouquinho das plantas, entrando agora nas esponjas, a Fernanda, que fez o mestrado lá em xantoxilo, ela resolveu, então, fazer o doutorado na área de esponjas, estudando, então, a Phobos amaranthus e a Plaquinastrella microspicolífera. É um projeto que é realizado com a coorientação da Alessandra Valverde, lá da UF, e a Fernanda conta, então, com o auxílio da Mariana Viana, que é uma aluna de iniciação científica que realiza parte do projeto. Então, a Phobos amaranthus, análise da literatura mostra que já existem substâncias que foram identificadas
em diversos extratos oriundos de diversas partes do mundo de Forbas amaranthus que possuem uma boa atividade citotóxica. E a Plaquinastrella microespiculífera não tem estudos químicos prévios na literatura. Porém, triagem biológica de frente a algumas células tumorais mostraram que existe um potencial nos extratos de Plaquinastrella contra diversos tipos de tumor, a inibição de diversos tipos de tumores. A metodologia, eu não vou entrar em detalhes, mas a coleta dessas esponjas foi realizada em Fernando de Noronha, no Brasil. Na verdade, é interessante citar que esse é um trabalho que foi iniciado pela saudosa professora Rosângela Epifânio, da UF, né? A Rosângela faleceu e a Alessandra herdou alguns extratinhos dela e chamou a gente para trabalhar nesse projeto. E então, a Rosângela, na época, seguiu a metodologia então, de extração de produtos naturais por esponja, que segue uma maceração estática em etanol, em metanol, retirada dos solventes, enfim, ela preparou extratos dessas esponjas e foi então realizada a atividade de inibição, a teste de inibição frente à linhagem celular HCT de 116, que é o câncer de colo humano, células de câncer de colo humano, para os extratos brutos, frações hexânicas, acetato de etila, butanólico e o resíduo aquoso oriundos dos extratos, na qual a Forbas amaranthus e a Plaquinastrella mostraram valores de inibição, percentuais de inibição bem interessantes a 50 microgramas por ml, que foram de 95 para o caso, então, da Forbas e 66 para o caso da Plaquinastrella. Em relação às frações obtidas através da partição desses extratos, verificou-se que a 50 microgramas por ml, a fração hexânica da Plaquinastrella levou a uma inibição de 100% do crescimento dessas células tumorais, viabilizando, então, nos deixando mais alegres para continuar o estudo em cima, então, dessa esponja. Ao passo que a Forbas não chegou a 100%, mas nós obtivemos uma concentração, uma inibição de 90%, quase 91%, a concentração também de 50 microgramas por ml. Bom, essa fração hexânica, ela foi, então, caracterizada por CLA-EM e apresentou uma série de substâncias que já eram conhecidas de outros trabalhos com Forbas, que são forbazídeo B, as forbasteronas A e C, a antosterona e o M-forboxazol. Nós realizamos uma metodologia de análise por CLAI utilizando o Nexera e Dry Lab no laboratório da professora Késia, lá da UFSCar, né, onde a Alessandra foi realizar um pós-doutorado, né, e ajudou a fazer essa análise. E, de acordo com a literatura, essas substâncias, além de terem sido encontradas, a literatura já aponta excelentes resultados citotóxicos para exatamente as células que nós estamos estudando, a linhagem celular que nós estamos estudando, que é do câncer de cólon humano. Ou seja, essas substâncias podem, então, representar ser as responsáveis pela atividade do extrato. Então, no momento, estamos levando a cabo o isolamento e a devida caracterização dessas frações e desses extratos, né, para que nós possamos inequivocamente atribuir a atividade citotóxica, que esperamos que se mantenha ou continue ou fique melhor ainda, né, para que nós possamos ter resultados mais significativos. Outro organismo que é estudado pelo meu laboratório são as cianobactérias ou microalgas Arthrospira spirulina platensis, e a espirulina labyrintiformis é objeto de doutorado da Laura Cavalcante, tá certo? A Laura é coorientada pela professora Cláudia Lapa, lá do INT, e a gente partiu do princípio para esse estudo de que a microalga spirulina platensis ela é bastante estudada, quem for na literatura vai encontrar bastante coisa a respeito dessa microalga, mas ela é fonte de proteínas, carotenoides, polissacarídeos e outros componentes, né, bastante bioativos. Já a espirulina labyrintiformis não tem relatos conhecidos de compostos químicos, principalmente, mais ainda de bioativos. Então, a ideia é realizar um cultivo para microalga, né, que pode se tornar uma alternativa promissora através do controle de determinados parâmetros, e o nosso objetivo era basicamente estabelecer uma condição favorável de cultivo em lâmpadas LED para essas algas, para potencializar
e através desse experimento nós conseguimos quantificar os principais componentes bioativos na biomassa, nos extratos e frações, e mais importante, avaliar a atividade anti-inflamatória e antinociceptiva de extratos, frações e substâncias isoladas através de diversos métodos que são aplicados para avaliação de atividade anti-inflamatória. Apenas alguns resultados que nós temos aqui. Então, no caso da Spirulina platensis, ela foi cultivada, um experimento no qual ela foi cultivada sob luz de LED e luz branca para verificar a produção de ficocianina, que é um pigmento produzido por essa microalga, e a quantidade de carotenoides totais que a literatura aponta como sendo um dos responsáveis por uma possível atividade anti-inflamatória, e verificou-se que, no caso tanto da luz branca quanto da luz de LED, a 60 watts ou 60 Einstein, houve um aumento na produção de ficocianina. Acho que dá para ver a setinha aqui, tá? Aqui a luz branca, aqui a luz de LED, e aconteceu o mesmo para os carotenoides totais, cuja concentração aumentou quando se utilizou tanto a luz branca quanto a luz em LED numa intensidade de 60 watts. A Laura procedeu, então, a uma quantificação de pigmentos e lipídios através de uma análise gravimétrica, tá certo? Ela utilizou o extrato aquoso e a biomassa, e foi verificado, então, que, no caso tanto da biomassa quanto do extrato aquoso, o valor de ficocianina superou o dos outros componentes químicos. E, no caso da biomassa, tem-se também a quantidade de carotenoides totais e lipídios totais que não foi observado no extrato aquoso. Então, normalmente, a biomassa, que é comercializada, né, que é encontrada em farmácias, é a própria algazinha, as microalgas, e a atividade inflamatória pode estar, então, relacionada a esses carotenoides ou lipídios totais. A Laura realizou, então, também um ensaio anti-inflamatório da formalina 2,5%. Esse ensaio é utilizada a formalina que causa dor na pata do rato, e é observada a reatividade, seja o rato lambendo a patinha ou fazendo uma série de ações, no caso de ser reativo à dor causada pela formalina. Então, a Laura testou a biomassa e a fração aquosa, tá? O AS é a substância controle, e esse ensaio é realizado em duas fases, uma no qual nós temos a atividade antinociceptiva, que é apenas um controle da dor, e a fase 2, onde é avaliada a atividade anti-inflamatória como um todo. E observou-se que, aqui as quantidades, então, dos componentes que foram tidos, né, a ficocianina na concentração de 125 miligramas por grama, os carotenoides na concentração de 4,8 e lipídios de 207, no caso, então, os lipídios, isso para a biomassa, né? Os valores contidos na biomassa, os lipídios superaram, então, da ficocianina, e observa-se, então, que a biomassa, no caso, ela apresentou a melhor proporção em relação ao extrato aquoso, porque ela praticamente se manteve estável tanto na fase 1 quanto na fase 2. Então, é necessário que a substância não apresente variações muito grandes, quer dizer, a amostra não apresente variações muito grandes nas duas fases. Então, a Laura está realizando outras etapas do projeto, a gente trouxe somente que a Laura apresentou nas últimas reuniões da SBQ, tá? Então, a Laura está realizando variações do cultivo para verificar variações da concentração dos constituintes químicos, né? A realização de testes confirmatórios, outros testes vão ser realizados, também o edema de pata e outros testes. Vai ser realizada também, pretende-se realizar análise do perfil químico da atividade anti-inflamatória também da labirintiformes, até para a gente ter uma ideia de comparação com a platensis, uma vez que elas são do mesmo gênero. A caracterização dos constituintes químicos dos extratos, diversos, enfim, são vários os parâmetros que a Laura está avaliando para verificar como se comporta a atividade anti-inflamatória frente a esses diversos parâmetros que são, então, ajustados. Bom, o que eu tinha para apresentar, então, são apenas alguns resultados, o nosso tempo é bastante curto, tá? Quem quiser mais detalhes pode ir nas publicações, que é relatado bem mais daquilo que eu falei aqui. Então, eu termino com
com a frase do nosso grande químico brasileiro, Dr. Otto Gottlieb, que diz que cada planta tem centenas de substâncias e uma delas pode ser mais importante que uma galáxia. E isso se torna muito importante a partir do momento que a gente sabe que diferentes substâncias podem levar a diferentes atividades biológicas, o que é muito importante, em especial nesse momento que a gente está vivendo. Quem for assistir esse webinário daqui a 2 anos, talvez ainda vá se lembrar dessa pandemia pelo qual nós passamos em 2020. E aliado à frase do Dr. Otto, eu coloco também uma frase do grande educador Jean Piaget, que fala que não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Quer dizer, hoje em dia nós não conseguimos fazer tudo sozinhos. É necessário colaboração, cooperação, cada um dentro da sua expertise. Aqui, a constituição do laboratório, tá? Do metabolismo especial. Então, nós temos alunos de doutorado, de mestrado, alguns alunos de iniciação científica. Eu gostaria de agradecer aos colaboradores, todos esses nomes que são mostrados aqui são excelentes colaboradores, têm ajudado demais no desenvolvimento das pesquisas no meu laboratório, principalmente no que tange às atividades biológicas. Gostaria também de agradecer ao Instituto de Pesquisa de Produtos Naturais, que é a minha casa, é onde me proporciona um ambiente para desenvolver o meu trabalho. Gostaria de agradecer aos órgãos de fomento, que são a FAPERJ, a CAPES e ao CNPq, principalmente aos ex-alunos que contribuem imensamente com o crescimento do LAPEMESP. Se não fosse por eles, muitas dessas pesquisas talvez não tivessem chegado aonde chegaram, e a ideia é que nós possamos avançar muito mais. E para quem quiser uma colaboração, uma cooperação, quem quiser saber mais, quem tiver alguma dúvida, pode me escrever direto no meu e-mail, que é o roberto@ippn.frj, que nós podemos conversar sobre o trabalho ou qualquer coisa que venha a ser importante. Então, pessoal, agradeço a atenção de vocês, muito obrigado e até a próxima.